Tenho 82 anos e vou te dizer algo que as pessoas da minha geração aprenderam a engolir em silêncio, mas que precisa ser dito sem filtro. A partir dos 60 anos, a sociedade começa a te descartar. Não de forma dramática. Ninguém chega e diz, você não importa mais. O descarte é suave, educado, envolvido em sorrisos condescendentes e frases como deixa que eu faço isso por você ou não precisa se preocupar com essas coisas agora. E se você não reagir, se não traçar uma linha firme aos 60 anos, vai passar as próximas décadas pedindo permissão para existir na própria vida. Começa com pequenas coisas. Você percebe que param de te perguntar a opinião sobre decisões importantes. Você fala numa conversa e ninguém realmente escuta, apenas espera você terminar para voltar ao que importa. Você sugere algo e ouve aquele vago, seguido de um sorriso que traduz perfeitamente. Que fofo, o vovô quer participar. Aos poucos, você vai sendo empurrado para as bordas da própria vida. Vira plateia, vira decoração. Vira aquela pessoa que está ali porque seria cruel não convidá-la, mas cuja presença não faz diferença real. E o mais assustador, a maioria aceita. Aceita porque fomos condicionados a acreditar que envelhecer significa diminuir, que é natural perder relevância, que devemos ser gratos por ainda sermos incluídos, mesmo que de forma superficial. Passei meus primeiros 15 anos depois dos 60 assim, invisível dentro da minha própria casa, tolerada, não respeitada. E vou te contar exatamente o que fiz para mudar isso, porque se você está chegando nos 60 ou já passou, ainda dá tempo de recuperar o que te tiraram sem você perceber. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Deixa eu te contar como era minha vida aos 70 anos. Meus filhos tomavam decisões sobre reformas na minha casa sem me consultar. Minha nora reorganizava minha cozinha para facilitar minha vida. Meu genro falava sobre investimentos na frente de todos, menos de mim, porque essas coisas são muito complicadas para a senhora se preocupar. Quando a família se reunia, eu ouvia conversa sobre política, economia, planos futuros, mas ninguém direcionava essas conversas para mim. Eu estava ali, mas não estava realmente presente. E eu sorria, agradecia, fingia que não doía. Porque é isso que idosos são ensinados a fazer, não é? Ser pequeninhos, ser gratos, não incomodar. Aprendi a aceitar que meu papel era ouvir, concordar e não atrapalhar. Durante anos, segui esse roteiro à risca. Engoli comentários, aceitei decisões tomadas sem mim. Me fiz invisível para não ser inconveniente. Até o dia em que algo dentro de mim quebrou de uma forma que não dava mais para ignorar. Tinha acabado de fazer 75 anos quando minha filha anunciou, na mesa de jantar, que haviam decidido vender meu apartamento. Não perguntaram, decidiram. É muito grande para você sozinha, mãe. Você vai ficar muito melhor no lugar menor, mais fácil de cuidar. Já encontramos um apartamento lindo, bem menor, mais barato. Você vai adorar. Ela falou isso com aquele tom animado, como se estivesse me dando uma boa notícia, como se estivesse me fazendo um favor imenso.
Fiquei sentada olhando para ela, para meu filho que concordava com tudo, balançando a cabeça de forma mecânica, para meus netos que nem levantaram os olhos do celular porque aquilo não os afetava minimamente. Olhei ao redor daquela mesa, para aquele apartamento onde eu tinha vivido por 30 anos, onde cada canto carregava uma memória, onde eu tinha reconstruído minha vida depois que meu marido faleceu, onde cada objeto tinha uma história. E algo dentro de mim disse com uma clareza absoluta: chega! Não gritei, não chorei, não fiz drama. Apenas disse, com uma calma que eu mesma não sabia que possuía: não. Minha filha piscou várias vezes, confusa, como se tivesse ouvido errado, ou como se eu tivesse falado em outro idioma. Como não, mãe? Não vou vender meu apartamento. Não vou me mudar para lugar nenhum. E vocês não vão tomar decisões sobre a minha vida como se eu fosse uma criança incapaz de pensar por si mesma. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absolutamente ensurdecedor. Meu filho tentou argumentar com aquele tom condescendente que eu conhecia tão bem. Minha filha começou com o repertório completo. Mãe, a gente só quer o melhor para você. A gente se preocupa tanto. Você não está vendo que isso seria muito melhor? A gente pensou em tudo. Se quiserem o melhor para mim, eu disse levantando da cadeira com toda a dignidade que consegui reunir. Comecem me tratando como um ser humano adulto e plenamente capaz. Boa noite. Nos dias seguintes, houve ligações urgentes entre os irmãos. Conversas sussurradas quando eu entrava na sala. Olhares preocupados trocados por cima da minha cabeça como se eu não estivesse vendo. Minha filha ligou para meu filho dizendo que eu estava estranha, que talvez fosse hora de avaliar minha capacidade mental. Achavam que eu estava tendo algum tipo de surto, algum episódio, alguma crise. Porque idosos que se recusam a ser tratados como crianças são automaticamente vistos como problemáticos, como difíceis, como se estivessem perdendo a razão. A resistência é interpretada como declínio cognitivo, mas algo profundamente interessante começou a acontecer nas semanas que se seguiram. Quando falei, as pessoas começaram a escutar de verdade. Não aquela escuta educada de quem está esperando a pessoa terminar de falar. Uma escuta real. Quando dei minha opinião sobre algo, foi considerada, pesada, levada em conta. Não porque eu tinha virado mais sábia da noite para o dia. Não porque eu tinha dito algo particularmente brilhante, mas porque estabeleci um limite claro e firme. E limites criam respeito. As pessoas aprendem muito rápido quando percebem que você não vai mais aceitar ser tratado como decoração na própria vida. Estudos sobre dinâmicas familiares e envelhecimento, publicados no Journal of Gerontology, mostram que idosos que mantêm autonomia decisória apresentam níveis significativamente mais altos de bem-estar psicológico e são tratados com maior respeito genuíno por membros da família. O respeito não é dado automaticamente por idade ou por afeto. É dado por postura. É dado quando você se recusa a aceitar menos do que merece e mantém essa recusa de forma consistente. Vou te contar o que aprendi nesses anos todos observando não só minha própria vida, mas a vida de dezenas de pessoas da minha idade ao meu redor. A sociedade testa os idosos constantemente. Testa para ver até onde podem empurrar, até onde você aceita ser diminuído, até onde você tolera ser ignorado, até onde você aguenta ser tratado como se suas opiniões não importassem mais. E cada vez que você aceita sem resistir, cada vez que você engole e sorri,
Você ensina às pessoas ao seu redor que podem te tratar como menor. Você está ativamente treinando as pessoas a te descartar. Conheço uma mulher de 78 anos que passou 10 anos inteiros sendo cuidada pela família de uma forma que lentamente, imperceptivelmente, a foi transformando em criança. Eles controlavam seu dinheiro para protegê-la de golpes e aproveitadores. Decidiam quando ela podia sair de casa para garantir sua segurança nas ruas perigosas. Escolhiam sua roupa todas as manhãs porque ela não enxerga bem as cores e pode sair combinando errado. Monitoravam suas ligações telefônicas para ter certeza que ninguém mal intencionado está aproveitando dela. Aos poucos, decisão por decisão, ela foi sendo completamente infantilizada até perder toda e qualquer autonomia sobre a própria vida. Ela me contou, com lágrimas nos olhos, que acordou um dia e percebeu com horror que não tomava nenhuma decisão sozinha. Literalmente nenhuma. Nem o que comer no café da manhã, porque a nora preparava tudo do jeito mais saudável segundo as últimas pesquisas. Nem que roupa vestir, porque o filho separava as combinações certas para cada ocasião. Nem quando sair de casa, porque precisava coordenar com a agenda de todos para alguém poder acompanhar com segurança. Nem com quem falar ao telefone, porque precisava evitar pessoas que só querem se aproveitar. Ela tinha virado um projeto, uma responsabilidade a ser gerenciada, um peso a ser carregado com resignação. Um dia, exausta e desesperada, ela chamou um advogado sem avisar ninguém. Retomou o controle total das próprias finanças. Disse aos filhos com todas as letras que continuaria saindo sozinha quando quisesse, dirigindo seu próprio carro, tomando suas próprias decisões sobre sua própria vida. Houve drama imenso, houve acusações furiosas de ingratidão. Depois de tudo que a gente faz por você, mãe, depois de todo o sacrifício, houve ameaças veladas de afastamento total. Se a senhora não quer nossa ajuda e proteção, então vai ter que se virar completamente sozinha e ver como é difícil. Mas também houve algo que ela não via há anos inteiros. Respeito genuíno, não performático. Porque as pessoas, mesmo aquelas que genuinamente te amam e se preocupam com você, vão tão longe quanto você permitir que elas vão. E se você permitir que te tratem como incapaz, como alguém que não consegue mais tomar decisões básicas, vão tratá-lo exatamente assim. Se você permitir que ignorem completamente sua voz e suas preferências, vão ignorar sem peso na consciência. Se você aceitar migalhas de atenção e inclusão superficial com gratidão excessiva, migalhas é exatamente o que vai receber pelo resto da vida. Você estabelece o padrão de como quer ser tratado, não eles. Aos 60 anos, você está numa encruzilhada absolutamente crítica, que a maioria das pessoas não percebe que está atravessando naquele momento. Pode aceitar passivamente o papel que a sociedade generosamente te oferece. O idoso bonzinho, eternamente grato, que não incomoda ninguém, que aceita ser colocado de lado com um sorriso compreensivo, que agradece efusivamente por qualquer migalha de atenção como se fosse um favor imensurável e inesperado.
Ou pode fazer o que fiz aos 75 anos, o que deveria ter feito muito antes. Pode traçar uma linha firme e clara no chão e dizer com toda a convicção: não, eu ainda estou aqui, eu ainda decido sobre minha própria vida, eu ainda importo e vocês vão me tratar exatamente como o adulto plenamente capaz que continuo sendo. Não vai ser fácil, seria desonesto da minha parte prometer que vai ser. As pessoas vão resistir com força, porque você está perturbando uma ordem estabelecida que é confortável para elas. Vão te chamar de difícil, de teimoso, de complicado, de cabeça dura, de ingrato, depois de tudo o que fazem por você. Porque quebrar o padrão estabelecido incomoda profundamente todas as pessoas ao redor. Idosos que exigem respeito e autonomia perturbam a ordem social inteira. Perturbam a dinâmica familiar cuidadosamente construída. Perturbam a narrativa culturalmente aceita de que envelhecer é automaticamente sinônimo de diminuir e aceitar um papel menor. Mas a alternativa é infinitamente pior. A alternativa é passar as próximas 2, talvez 3 décadas inteiras pedindo permissão tácita para simplesmente existir dentro da sua própria vida. Depois daquela noite explosiva na mesa de jantar, minha relação com meus filhos mudou de forma profunda e irreversível. Não melhorou imediatamente de forma mágica. Seria uma mentira absurda dizer que foi fácil, rápido ou indolor. Houve tensão pesada durante meses. Houve silêncios que duravam dias. Houve ajustes dolorosos e desconfortáveis de absolutamente ambos os lados. Minha filha ficou semanas praticamente sem falar comigo direito, só o essencial. Meu filho tentou repetidamente me convencer de que eu estava sendo completamente irracional e que ia me arrepender. Mas com o tempo, lentamente, algo fundamental se assentou. Eles pararam de me tratar como projeto permanente que precisava ser constantemente gerenciado e supervisionado. Pararam de tomar decisões importantes por mim e depois apenas me informar como se fosse uma cortesia generosa. E quando me pedem opinião agora, consigo sentir que é porque querem realmente, genuinamente saber o que penso, não apenas para me fazer sentir artificialmente incluída por pena ou obrigação social. Há uma diferença enorme, abismal entre essas duas coisas. E você sente essa diferença em cada interação. Você sempre sente. O respeito verdadeiro que finalmente recuperei não veio de ser mais útil para eles. Não veio de provar constantemente meu valor cozinhando mais, ajudando mais nas tarefas, sendo mais prestativa e disponível. Veio exclusivamente de simplesmente me recusar firmemente a aceitar menos do que mereço como ser humano. E isso muda absolutamente tudo na dinâmica de qualquer relacionamento. Você não precisa ser agressivo ou hostil. Não precisa brigar por brigar ou gritar para ser ouvido. Mas precisa ser firme de uma forma cristalina que não deixa nenhum espaço para interpretação ambígua ou negociação. Quando alguém tomar uma decisão significativa sobre sua vida sem te consultar minimamente, diga não. Não explique demais. Não se justifique excessivamente. Não peça desculpas. Apenas não. Quando te tratarem como mera decoração numa conversa importante, levante e saia da sala em silêncio. Quando falarem deliberadamente por cima de você, como se suas palavras não tivessem nenhum peso ou importância, pare completamente de falar
e deixe o silêncio pesar desconfortavelmente sobre todos os presentes. As pessoas aprendem extremamente rápido quando percebem com clareza que você não vai mais performar gratidão exagerada por migalhas de atenção básica. Há uma diferença absolutamente crucial entre aceitar ajuda genuína quando você realmente precisa dela e aceitar ser sistematicamente infantilizado em todas as áreas da vida. Há uma diferença fundamental entre ser naturalmente gentil e generoso com as pessoas e ser capacho emocional que aceita qualquer tratamento. E reconhecer com clareza essa diferença sutil, mas profunda, aos 60 anos, pode determinar completamente se você vai viver as próximas 2 ou 3 décadas com sua dignidade intacta ou com resignação silenciosa engolida diariamente. Sei exatamente que tem medo. Conheço esse medo intimamente, porque vivi mergulhada nele por anos e anos. Medo paralisante de ser abandonado por todos. Medo de que se você não aceitar absolutamente tudo com um sorriso forçado e um muito obrigado, as pessoas vão simplesmente embora e você vai ficar completamente sozinho no mundo. Medo de que sua família vai gradualmente se afastar se você não for sempre agradável, sempre fácil de lidar, sempre grato por migalhas. Mas aqui está a verdade mais dura e libertadora que finalmente aprendi. Se alguém só permanece na sua vida enquanto você conscientemente se faz pequeno e aceita menos do que merece, essa pessoa nunca esteve genuinamente presente de verdade. E você merece infinitamente, imensamente mais do que presença condicional e superficial, baseada exclusivamente na sua submissão silenciosa. O descarte social sistemático dos idosos só funciona em escala massiva e generalizada, porque a esmagadora maioria simplesmente não resiste de forma alguma. Aceita passivamente, engole em silêncio, sorri por fora, agradece efusivamente. E cada geração inteira que aceita sem nenhuma resistência ensina diretamente à próxima geração que é exatamente assim que as coisas naturalmente devem ser, que é completamente natural e esperado, que é o curso inevitável da vida. Mas absolutamente não precisa ser assim. Nunca precisou ser. Conheço um homem de 81 anos que foi tratado como peso inconveniente e fardo pela família durante anos seguidos. Eles reorganizaram completamente a casa dele sem sequer perguntar sua opinião. Venderam seu carro que ele amava, porque não era mais seguro para ele dirigir sozinho. Cancelaram assinaturas de revistas e jornais que ele tinha há literalmente décadas, para economizar dinheiro desnecessário. Escolheram um asilo local para ele visitar só para conhecer as instalações, sem nenhuma pressão. Ele engoliu absolutamente tudo durante anos porque tinha pavor de ser visto como problema ou peso. Até que um dia ele simplesmente juntou todos os filhos adultos numa reunião formal e disse com voz firme: ou vocês me tratam como o adulto plenamente capaz que ainda sou, com respeito básico e autonomia sobre minha própria vida, ou vão me tratar de longe, muito longe, porque não vou passar os anos que me restam sendo gerenciado e controlado como se fosse incapaz de tomar decisões básicas. Houve choque profundo, houve resistência furiosa, mas também houve mudança real e sustentada, porque ele finalmente traçou uma linha clara que não podia ser cruzada sem consequências sérias e permanentes.
Aos 82 anos, ocupo meu espaço sem pedir licença ou permissão a ninguém. Falo e espero genuinamente ser ouvida, não por mera educação superficial, mas porque o que tenho a dizer realmente importa e carrega peso. Tomo minhas decisões sem buscar aprovação prévia de absolutamente ninguém. Vivo completamente nos meus termos, não nos termos que alguém acha que seriam mais convenientes ou fáceis para eles. E as pessoas ao meu redor me respeitam de verdade, não porque sou adorável ou fácil de lidar, porque sou completamente inamovível quando se trata da minha dignidade. E há uma força silenciosa e profunda nisso, que nenhuma performance elaborada de bondade ou gratidão excessiva jamais vai conseguir alcançar. Se você chegou até aqui, obrigada por ter passado esse tempo comigo. Espero que essas palavras tenham trazido não só conforto, mas também a coragem que talvez você precisava ouvir de alguém que já passou por isso. Deixa o like se isso fez sentido para você. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que está aceitando menos do que merece. E deixa também um comentário aqui embaixo. Você já estabeleceu limites firmes com sua família ou ainda está aceitando ser tratado como decoração? O que te impede de traçar essa linha? Quero muito ler o que você tem a dizer. Cuide-se bem e lembre-se, dignidade não se pede, se exige.